Eu estudava num colégio muito pequeno de São Leopoldo, que chamava Sagrado Coração de Jesus, era um colégio de freiras, e vivi minha vida inteira praticamente dentro daquele colégio. Eu não lembro exatamente quem me apresentou a Liberato, mas eu sabia no último ano da escola que todo mundo estava falando da Liberato, da prova de seleção. Eu lembro que a professora trouxe algumas provas de seleção pra gente treinar, alguns colegas estavam indo até para cursinhos preparatórios. E eu sempre fui muito bem na escola, então como eu até chego a comentar às vezes, eu pautava a minha vida não pelo quanto eu achava que eu era capaz, mas pelo horizonte que eu vinha. E naquele momento parecia que o maior horizonte que eu podia chegar era na Liberato. A maioria dos meus colegas estavam pensando em ir para alguma escola particular, convencional, de ensino médio. Parte deles queriam ir para Liberato, a gente fez a prova de seleção e eu entrei para Liberato. Eu lembro da escolha do curso de Química, eu estava no carro com meu pai, ele me trouxe uma folhinha, acho que ele que tinha vindo aqui buscar o papel de inscrição, e eu tinha que preencher algum curso. Eu não fazia ideia de como eram aqueles cursos, eu não tinha vindo no dia de visitação da Liberato. A minha única visita para Liberato antes de entrar havia sido para uma mostra técnica que era no ginásio ainda. E eu lembro daquele dia também de uma forma bem nítida assim, na minha memória. E aí eu escolhi Química, porque parecia por eliminação que era o mais coerente, falavam que tinha mais meninas, então deveria haver um motivo para ter mais meninas na Química, eu escolhi Química, passei. E aí eu não lembro do dia do resultado disso, mas eu lembro do primeiro dia de aula. Eu lembro dos meus colegas, de quão marcante foi aquele primeiro dia. Eu lembro do trote com o bichete, que eu fiquei toda pintada. Meu pai chegou aqui, eu fui uma das primeiras a chegar na escola. Então eu tava meio que me escondendo num banco pra não ser percebida, fazendo aquela cara de veterana, sabe? Tentando enganar alguém, até que alguém me percebeu, descobriu que era uma bichete, saiu me pintando, dando balão pra segurar, essas coisas todas do trote. Que era muito legal, assim, porque de certa forma, por mais que seja um pouco constrangedor, acaba sendo um reconhecimento, né? Os meus outros colegas que estavam indo pra outras escolas não tiveram essa recepção que a gente teve, assim, do quão difícil foi conquistar aquela vaga. Eu tive colegas que tentaram entrar, fizeram a prova junto e não entraram, outros ficaram como suplentes e acabaram sendo chamados, então foi muito legal por isso, assim. E aí depois, nos anos de Liberato, eu lembro do primeiro ano que eu entrei sendo aluno nota 10 da turma, que tirava as melhores notas, mas aí logo veio a minha percepção que era fazer projetos, né? E aí quando você divide a sua energia entre as coisas, você não consegue manter o mesmo rendimento, mas pra mim fazia muito sentido. No final do primeiro ano, eu lembro que uma colega minha estava fazendo um projeto que a gente já tinha encerrado. Naquela época, na Química, o primeiro ano era uma pesquisa somente bibliográfica, a gente não passava nem pelo comitê de revisão científica para ser aprovado o projeto. Não tinha plano de pesquisa, era uma pesquisa bibliográfica. Mas no final do ano a gente tinha encerrado esse projeto no primeiro ano e uma colega disse que estava fazendo um projeto orientada por um tal de Léo Weber e estava fazendo sozinha. E aí uma outra colega entrou, meio de gaiato, assim, se meteu na pesquisa e, não satisfeita em entrar na pesquisa da outra, ainda convidou mais uma colega que era eu. E aí nós três, na época de mostra técnica, a gente tinha uma semana um pouco mais tranquila porque a gente não estava expondo, a gente resolveu fazer o projeto. Basicamente o que a gente fez foi calcular quanto a Liberato emitia de dióxido de carbono por fórmulas matemáticas e quanto a Liberato absorvia pelas plantações de eucalipto que tinha na escola. E aí esse projeto a gente fez durante um mês inteiro, com muito empenho, assim. Eu lembro de ser as primeiras vezes em que eu parei pra pensar, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu tô aqui num domingo na casa da minha colega, fazendo um trabalho que ninguém nos obrigou a fazer. Como é que eu explico pro meu pai que ele tem que me levar na casa de alguém pra fazer uma coisa que ninguém tá me obrigando a fazer, assim? E aí a gente escreveu pra Febrace, eu lembro até hoje, que era uma sexta-feira de tarde, eu tava em casa, a minha avó tava na minha casa me visitando, saiu o resultado na internet, eu fui a primeira a ver, eu saí gritando, tocando uma corneta pela casa, super emocionada que a gente tinha passado pra Febrace, e eu liguei para minhas colegas na hora, uma delas estava trabalhando num salão de beleza, que era a Vivi, ela trabalhava lá, foi um momento muito marcante esse do primeiro ano. No segundo ano as experiências continuaram, por essa experiência de feira, a gente acabou ficando muito apaixonada por esse universo, e o segundo ano efetivamente tinha que ser feito um projeto mais completo, a gente fez, e assim foram seguindo os anos dentro da Liberato, assim. Além do projeto, e eu sempre, assim, sempre me dei bem nas matérias. Eu lembro até hoje da primeira nota baixa que eu tirei na Liberato, eu nunca tirei nota baixa na vida antes da Liberato, eu era a melhor aluna da turma. E aí, na primeira prova de física, eu lembro que no dia anterior à prova, eu estava ensinando para os colegas a matéria. E na prova eu tirei 5. Porque o professor Lino, até vírgula que colocava errado, o acento, o pinguinho do i que tu não colocasse, ia ser descontado. E aí eu tirei 5. Eu lembro de ter uma vontade de chorar, assim, porque eu não estava acostumada a esse tipo de fracasso, assim. Então a Liberato me ensinou muito nesse sentido também, né? Como é que a gente pode lidar com os fracassos, né? Tem uma frase do Sartre que diz que
O que importa não é o que fazem com você, mas o que você faz do que fazem de você. Então, a Liberato fez muita coisa ruim pra mim e me construiu justamente por isso, porque essas experiências ruins fizeram ser mais reativa e executar melhor. E aí, outra paixão era a gincana, né? No meu primeiro ano, eu não tive um grande envolvimento com a gincana, eu lembro de vir no dia da gincana, assistir, mas justamente por começar a me aproximar dessa colega de projetos, e ela era uma pessoa muito engajada com a gincana, acabei sendo influenciada a me envolver mais com a gincana. Então eu fui líder de comissão, era quase uma líder de equipe, eu lembro de vir em reuniões, discutir com a direção, porque não pode ser assim, assado, e me envolver muito assim. Então a gente tinha um período do ano que a gente se envolvia muito com a gincana, tocando o projeto, e quando acabava a gincana é que o projeto decolava, porque antes disso a gincana tava nos consumindo, assim. Eu lembro até hoje das músicas da TNT, de memórias daquela época, a gente ficando na escola até tarde, e o sentimento de coletivo que existia, que isso não tinha nos projetos, né? Porque no projeto era eu, a Gabriela e a Viviane. E era legal, mas era muito centralizado. No momento da gincana foi que eu me conectei e fiz amigos fora da minha turma, e comecei a ter um sentimento de pertencimento, assim, com a Liberato, que não existia antes. Então a gincana me marcou demais, assim, o quanto a gente se empenhou em estruturar aquela equipe, em aproveitar o conhecimento que tinha, e foi uma época que a TNT passou por grandes transformações, muito motivada pela nossa vontade de fazer coisas diferentes, e eu sei que hoje também tá já muito diferente, mais evoluído, então eu sinto que contribuí de alguma forma para aquilo. E a gente fazia de tudo, né, desde o desenho da camiseta que ia ser pra gincana, se não tinha quem fizesse, a gente ia lá e fazia. E depois dessas memórias, eu acho que tem coisas muito significativas que na época pareciam muito banais, assim, eu ir colocar, estender uma canga na grama, ir pra lá ficar com os colegas no intervalo de aula, a roda de violão, que a gente adorava, o dia mágico da Liberato, em que a gente podia fazer um teatro para as crianças, e essa experiência, né, de contribuir para alguém de alguma forma, além do profissional. E por mais que a gente acreditasse que estava aqui, muito mais para construir o nosso lado profissional, né? Eu não lembro quem exatamente, qual era o professor, mas eu lembro do primeiro dia de aula, que alguém entrou na nossa sala de aula, a gente assustado, assim, né? Falando que a gente era criança, e eu já achava ofensivo aquilo. Como assim? Eu tô no 2º grau. Como eu sou uma criança? Falou assim, vocês vão entrar aqui crianças e vão sair adultos. E aquilo foi a maior verdade, assim, porque ao longo dos anos eu fui percebendo o quanto eu estava diferente das minhas colegas que tinham ido para outras escolas convencionais. O quanto eu estava crescendo, o quanto eu não conseguia mais falar a mesma língua que a delas. Porque pra elas não fazia sentido as coisas que eu falava. Projeto, final de semana sem festa pra estudar, essas coisas assim. Embora tenha muita festa, né? A gurizada consegue aproveitar a juventude aí dentro da Liberato, mas é de uma forma muito diferente de quem tá fora. Logo que a gente entra na Liberato, é inevitável não falar da Mostratec, porque a Liberato gira muito em torno da Mostratec, né? O ano também é muito calculado, parece que em torno da Faceit, da Mostratec, todo mundo se engaja de alguma forma. E isso que eu acho também que tá aí muito do grande valor da Mostratec, é justamente ela ser construída pela escola, pelos professores, os alunos que não estão expondo podem se engajar de alguma forma. E aí no nosso primeiro ano, como a pesquisa ela não passava pelo comitê de revisão científica, não tinha um plano de pesquisa aprovado e tal, a gente nem poderia apresentar a Mostratec. A gente não tinha uma pesquisa também digna de Mostratec, mas a gente queria fazer parte de alguma forma. Então eu me inscrevi para participar de uma comissão que eu não sei se existe mais, mas era uma comissão social que organizava as festas da Liberato. E aí eu não era nem recepcionista, nem intérprete, eu era da comissão social. Então meu trabalho era no dia, naquela época tinha uma festa de abertura e uma festa de encerramento. Então meu trabalho era meio que ir pra FENAC, onde eram as festas. Eu lembro até hoje, eu e mais umas 4, 5 amigas da mesma turma indo pra lá. A gente queria, na verdade, tudo isso era tanto pra participar, quanto pra ganhar o ingresso da festa. Então só ganhava o ingresso que estava expondo ou trabalhando em alguma coisa. E a gente queria participar da festa, então a gente foi pra comissão social, a gente limpou cadeira, arrumou tudo pra receber o pessoal depois mais tarde. Esse foi o meu primeiro envolvimento com a Mostratec. E aí, depois das feiras, minha primeira feira mesmo expondo um projeto foi a Febrace, que foi no início do meu 2º ano. E foi uma experiência sensacional, assim, porque era a primeira vez que eu tava tendo a oportunidade de mostrar pra alguém algo que eu tinha feito e que tinha dado muito trabalho, que eu tinha colocado muito empenho. Então foi uma experiência que pra mim tá viva até hoje dentro de mim. Eu consigo lembrar das pessoas que estavam lá, dos amigos que eu fiz e que até hoje alguns eu mantenho um contato mais distante, mas eu lembro dessas pessoas. E aí lá que se alimentou o sentimento de agora que a gente tá no 2º ano participar da Mostratec. No 2º ano a gente participou aqui na Mostratec e foi realmente a primeira experiência marcante dentro da Mostratec, expondo o projeto, uma feira completamente diferente da Febrace que a gente tinha participado, uma dinâmica diferente. E
E também era a primeira vez que a gente tinha passado o ano inteiro fazendo um projeto. O projeto anterior foi meio que assim, a gente entrou total como azarões na Febrace. A gente fez em um mês um projeto que acabou sendo selecionado. Hoje em dia eu acho que isso nunca mais vai acontecer com qualquer pessoa que fizer um projeto em um mês. E aí o restante do ano a gente se dedicou inteiro para esse novo projeto que surgiu no voo vindo da Febrace, que foi o da primeira mostra técnica. Então teve muito empenho e aí muitas frustrações, assim, eu lembro das frustrações que houveram na feira, porque houveram testes que foram aprovados, mas a gente não podia mais mostrar, então chegou com o projeto, a gente teve uma experiência que ensinou muito, mas acabou sendo em grande parte negativa, assim, de erros que acabaram sendo cometidos e que nos penalizaram. E aí no ano seguinte participei de novo da Mostra Tech, não ganhamos nada, e aí fomos pra Febrace e fomos reconhecidas para ir pra Intel ISEF daquele ano, e foi outra experiência muito marcante, porque era a primeira vez que eu já tinha ido pra Argentina, assim, mas sair mesmo do país, não dá nem pra considerar que sair aqui pra Argentina é sair do país, né? Tá uma coisa grudada na outra, mas ir pros Estados Unidos, assim, eu nunca tinha nem imaginado que isso fosse acontecer. E, de novo, é aquilo que eu falei dos horizontes se abrirem, era a primeira vez que eu tava indo pra um país em que eu ia ter que falar uma língua diferente, apresentar o trabalho que eu tava fazendo, então, usando a jaqueta do Brasil, eu sentia como se estivesse numa Olimpíada, só que era uma Olimpíada de projetos, do conhecimento. E o ambiente todo daquela feira, que as pessoas te jogam pra cima. Eu lembro do discurso de uma das representantes da Intel falando que olhem para os seus lados, aqui estão futuros presidentes, as pessoas que vão descobrir o câncer e que vão mudar o mundo, assim. Então, aquele sentimento de que você pode fazer a diferença, aquele momento da Intel ISEF foi o que eu tive mais despertado, assim, porque no restante era muito pouco. Lá eles faziam questão de reafirmar, assim. Na entrada da feira tinha um bem-vindo ao amanhã. E ainda ficava claro, eu lembro de escrever um e-mail pro meu pai, mandando notícias, contando da placa que eu tinha encontrado na entrada da feira. As experiências das feiras foram muito marcantes, muito mesmo, porque foi o primeiro momento em que eu pude apresentar algo que eu tinha feito, assim, como eu poderia contribuir pro mundo, assim. Minhas experiências anteriores em apresentações eram apresentações de trabalhos, de colégios mais simples, ou de teatro. A experiência de fazer algo de mostrar algo que você fez e que pode contribuir para além de você é indescritível. E o quanto eu aprendi nesse processo, porque a nossa trajetória dentro do mundo das feiras nunca foi fácil. Então a gente tinha uma relativa facilidade para passar por uma feira, então a gente participou de 3 Mostra Techs, 2 Febrace, mas dentro das feiras a gente tinha uma dificuldade enorme de ser reconhecida. E o reconhecimento ele serve porque quando a gente é muito novo, né, a gente precisa de uma afirmação externa de que a gente é capaz. E a ausência de reconhecimento muitas vezes faz a gente duvidar da gente ou do nosso potencial. E por isso que foi tão importante, assim, fazer amizades, conhecer pessoas com pensamentos diferentes, a riqueza que é isso, né? A Librato tem uma riqueza enorme por atrair pessoas que vêm de universos diferentes, de classes sociais diferentes, de cidades diferentes, com histórias diferentes. Mas a feira traz uma riqueza ainda maior, uma diversidade maior que ajuda a nos construir, assim. E também um momento marcante pra mim foi decidir me desligar desse universo, que é um momento que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, porque como é a primeira vez que esses jovens, ainda muito cedo, estão obtendo a chance de ter reconhecimento pelo que fazem, serem elogiados, massagear o próprio ego, né? E viver naquele mundinho que acaba depois que você domina algumas técnicas, ele passa a ser um mundinho até previsível. É difícil você descortar o cordão e pensar, agora eu tenho que construir outra trajetória. Usar tudo que eu aprendi aqui, mas construir outra história, porque eu não posso me manter pro resto da vida com essa história. Porque ela é muito significativa se você colocar no fato de que o aluno estava no ensino médio. Talvez qualquer outra pessoa de fora que fizesse aquilo não ia ser tão legal, mas como aluno de ensino médio, aquilo chama muita atenção, porque pra quem tá no ensino médio, fazer o que a gente fez, construir uma meia pra diabéticos, capaz de evitar amputações, é incrível. Mas uma empresa que conseguiu fazer isso não é tão incrível assim. Então, ressignificar essa experiência pra mim foi muito importante. Eu voltei da Intel ISEF, eu participei da SBPC, que eu tinha essa responsabilidade pra cumprir, e eu decidi, ó, agora é hora de olhar pra frente, assim. Uma das coisas que eu mais me orgulho das feiras é ter tido essa certeza de que era hora de parar, assim, e alçar novos voos. E agora eu vou entrar pra faculdade, eu vou crescer lá dentro. Então, das feiras, eu acho que o que fica foi esse sentimento, assim. A saudade, eu lembro assim, logo que eu saí da Liberato, isso foi 2011, eu saí da Liberato, mas continuei de alguma forma conectada porque eu tinha uma credencial pra Intel ISEF. Então, eu decidi, naqueles meses em que era meu estágio, que eu não ia fazer o estágio enquanto eu não voltasse da Intel ISEF, porque eu queria aproveitar ao máximo aquela oportunidade. Porque eu lembro muito bem que naquela credencial que eu recebi da Mostra Tech, eu recebi e-mail da Solange,
3 dias depois da credencial pro Exef, dizendo: essa é a tua segunda chance, tu sabe pra que tu tá indo, né? E aí, não tinha como não saber que eu tinha que dar uma melhor, assim. E eu fui muito responsável, eu aprendi e cresci muito naquele período de preparação. Então, quando acabou isso, eu voltei até o Exef, eu decidi que a minha única conexão com a Liberato seria um potencial estágio, ou se eu quisesse postergar para participar de uma Tech, eu decidi que esse não era o caminho. Eu acabei sentindo um grande alívio de ter saído da Liberato, porque foram anos tão intensos que eu aproveitei ao máximo, mas que eu tava um pouco exausta, sabe, daquela experiência. Tinha sido muito intenso. E por mais que fosse bom, havia consumido muito das minhas energias, então eu senti um certo alívio. Levou um tempo para que eu sentisse saudade do que eu vivi aqui. Mas até hoje, eu sinto saudade, mas eu não queria viver de novo, assim. Porque foi tão bom, mas foi tão bom que eu quero sentir essa sensação em outro momento da minha vida, sabe? Eu não quero que esse seja o único momento glorioso da minha vida. Então eu tô tentando construir uma trajetória em que eu não quero voltar pra trás, e que eu sou tão feliz nas coisas que eu faço, e as coisas que eu faço têm tanta relação, inclusive, com a Liberato, que eu não tenho vontade de olhar pra trás ou de voltar, assim. Eu entro na Liberato, eu fico grata, eu sinto que hoje eu contribuo de uma forma diferente com a Liberato, com os alunos ou com a ciência, e eu não quero voltar atrás, sabe? Porque me anima muito olhar pra frente, eu vejo um grande futuro. Então, eu sinto saudade porque foi muito significativo das pessoas, eu sinto muita saudade também, porque é difícil no ambiente universitário conseguir construir os laços que a gente construiu aqui, mas eu não tenho vontade de voltar no tempo.